Só que eu não tô conseguindo acessar não, que eu perdi uma aula e depois o vídeo eu não sei onde ele tá ficando disponível. Eu também não sei não, ô, Rafael. Mas a galera tá conseguindo visualizar os vídeos? Ele fica no chat, Ângelo. Eu Ele... tenho conseguido acessar. Se não conseguir, vai por equipes e vai no geral, aí ele fica lá, é só baixar. Ah, tá. Então fica no próprio chat. E o download é possível também. Só demora um pouquinho, mas tem como baixar. Tá. Lá na política de privacidade fala que cada download é R$ 100, hein? Isso. Foi na conta da Weng. Cada download é R$ 100, hein? Bom, vamos lá. Emanuela, mas você conseguiu das últimas aulas? Porque a última que eu vi foi do início do mês. Foi a Larissa que falou. Larissa, desculpa. Consegui das últimas. Qualquer coisa eu tento mandar de novo elas no chat. Eu tenho as duas últimas baixadas. Manda, por favor. Obrigado, viu? Eu também gostaria, viu, Larissa? Que para mim também só aparece a do início de agosto. Eu mando então elas no chat de novo. Parece que agora tá dando só para baixar, não tá dando para ver no Teams, não. No Teams é pelo. Esqueci o nome. Porque andou mudando lá e aí eu meio que me perdi nessa história aí também. Mas eu tô gravando e tá em algum lugar lá no geral. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Vocês fizeram o exercício que eu pedi para fazer, né, gente? Fizeram assim, vocês estão fazendo os exercícios que eu mando, né? Tem uma Sim. coisa, tá. Tem uma coisa importante que é o seguinte, eu falando, eu fazendo o exercício, isso é igual comer um pudim. Mas vocês têm que, né, em casa aí, quando vocês forem estudar, vocês não podem pegar essa referência. Vocês peguem o exercício e falam assim, vou resolver sozinho, eu aqui com a minha tabelinha de fórmulas. Que aí vocês vão ver o que vocês estão acertando e o que vocês estão errando. Porque refazer o exercício, né, acompanhando e eu dando a solução, fica fácil, né? E aí vocês não conseguem ver o caminho errado assim que vocês poderiam estar pegando na solução. Então é muito importante vocês fazerem o exercício sem ter uma referência. Tá? Pega só o exercício, fecha o caderno, fecha as anotações e fala, não, vou fazer sozinho, tá? Isso é importante. Porque senão na prova vocês vão ver que o negócio compromete um pouquinho. Bom, deixa eu compartilhar uma tela aqui. Acho que isso aqui tá bom. Não é esse não. Espera aí que eu tenho que fechar o compartilhamento. Beleza. Essa é a tabelinha com aquelas últimas fórmulas que a gente tinha comentado, né? Essa aqui já está atualizada com a informação do ciclo, fórmulas de Litt. E, vamos fazer esse exercício aí, ó. Uma pizzaria que faz entregas em casa, chegam em média 4 entregadores por minuto para pegar o produto a ser entregue. Sabe-se ainda que o número médio de entregadores dentro da pizzaria é 6. Qual o tempo médio no sistema?
Bom, então a gente tem uma primeira informação aí que está falando 4 entregadores por minuto. Ó. Há uma pizzaria que faz entrega em casa, chegam em média 4 entregadores por minuto. 4 entregadores por minuto é o quê? Lambda? Lambda. Lambda significa o quê? Ritmo médio de chegada. Exatamente. Então vou colocar aqui. Lambda. E ele vale quanto? Chega 4. Tá, que é igual a 4, né? Nossa, que 4 bonito. Sabe-se que o número médio de entregadores dentro da pizzaria é 6. Então, esse número médio de entregadores dentro da pizzaria valendo 6, que variável que é essa que o problema deu? Hein? Esse número 6 é o quê? Número médio de entregadores dentro. TA? Tempo de atendimento? Não. É NS, não? Isso, NS. NS é o quê? Número de clientes no sistema? Isso, exatamente. Qual que é o sistema aí em questão? A pizzaria? É a pizzaria, né? Então você tem uma pizzaria e que chegam lá 4 entregadores por minuto para pegar as pizzas para entregar. E lá dentro você tem um número médio lá de 6. Então tá aqui a pizzaria. Aí nessa pizzaria chega 4 entregadores por minuto. E lá dentro você tem 6 entregadores, que é o seu NS, dentro do sistema. A pizzaria é o seu sistema, né? Então é isso mesmo. NS, né? Qual que é o tempo médio no sistema? Tempo médio no sistema, eu estou pedindo para calcular o quê? TS. TS. TS é que eu não tenho, né? E aí qual fórmula que vocês vão utilizar? NS é igual a TS vezes lambda? Isso, essa fórmula de Litt aqui, né? Correto? Então você tem NS? Tem. Você tem o lambda? Tem. Então o TS fica sendo como? TS é igual NS sobre lambda. Tá certo isso? Tá certo, gente? Essa fórmula aqui? Sim? Sim. Sim. Então tá bom. TS NS sobre lambda. NS vale quanto? 6. E lambda vale 4. Que dá quanto? 3 sobre 2. 1,5, né? 3 sobre 2 dá 1,5. Qual que é a unidade aqui? Minutos. Minutos. É claro que eu tinha entregadores. Vezes minuto por entregadores. Corta aqui, sobra minuto. Então, 1,5 minuto. Difícil o problema? Não, né? Então, o que que acontece? Eu escondi aqui o nome da variável. Aqui eu já nem coloquei, né?
Nesse pedaço aqui eu já nem coloquei, ó, 4 entregadores por minuto, ó. O problema já está falando, chegam em média 4 entregadores por minuto. Isso é lambda. Então o problema está falando, ei, eu sou o lambda, eu estou aqui, né? E aí ele falou, dentro da pizzaria eu tenho 6 entregadores. Isso é quem? NS. Dentro da pizzaria, a pizzaria é o nosso sistema que a gente está avaliando, né? Qual que é o tempo médio dentro do sistema, né? A gente está calculando TS. Então, por exemplo, na prova eu não colocaria NS aqui. Mas é tranquilo de identificar. E se você identificar a variável errada, né? Dá um nome errado para ela, consequentemente a conta vai sair errada. Então vocês tomem cuidado com isso aí, tá bom? Ok, acabamos de fazer um problema. Deixa eu fazer um outro aqui. Tá, no mesmo sistema existem 40 entregadores. Qual o tempo médio de entrega? Tempo médio de entrega, eu estou pedindo para calcular o quê, gente? TA? TA? Tempo de atendimento? Então vamos lá. O atendimento aí seria dentro do sistema, não? Então é TA? Não, tempo médio de entrega. O entregador ele pega a pizza e ele entrega ela dentro da pizzaria mesmo? Não é TA, não. Ó, não, desculpa, eu não escutei não. Quem respondeu aí? É o TF. TF? S. Não, não é TS não. O É o motoqueiro. ciclo? Não, quase. Ó, TS é dentro do sistema, não é? O entregador ele entrega a pizza aonde? É dentro do sistema? O motoqueiro ele chega lá, ele entra na pizzaria, ele pega a pizza e só vai até o balcão e entrega. É lá que ele entrega? Vão Não. levar de aí assim? Não. Não. É tempo Então é o fora do quê? sistema, então. Isso, exatamente. Então nós estamos pedindo tempo fora do sistema. Qual fórmula que eu vou utilizar aí para resolver esse problema? Uma alguém já falou aí. Ah, do ciclo? Isso. Uma é a do ciclo, né? Calculem aí para mim, por favor. Calcule aí, 2 minutos, acho que dá para a gente fazer esse problema aí. Calculem aí para mim aí. Quem já tiver a resposta, me fala aí, por favor. Dá 8,5? 8,5. Quem que respondeu aí? Deixa eu ver. Jorge? Isso. Isso aí, Jorge. Só mais um minutinho aí. Depois você me explica aí como é que foi. Só para o pessoal terminar de fazer, por favor. Ô, Ludmila e Larissa, a gente precisa conversar, hein? Sim, Precisa, Ângelo. Vocês acham que a vida é fácil, né? Não, hein? tá Não. difícil demais, viu? E aí, mas alguém aí já fez? Eu fiz também, Ângelo.
Achou quanto, Ludmila? 8,5 minutos. O Erlen terminou? Ainda não. Ainda não. Isley? Ainda não. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Flávia? Sim. Terminou? Sim. 8,5, Flávia? Sim, senhor. Então tá bom. Ô Jorge, como é que você fez esse problema aí? Olha, o primeiro é a forma do ciclo, né? Que é o Qual que é? tamanho da população sob lambda. Aham. Aí você isola o TFS e calcula Peraí. Tamanho da população sobre lambda. Isso. Tamanho da população é quanto? 40. 40. Lambda, 4. que é do problema anterior, né? Ok. Então deu 10 minutos. Sim. E depois? Aí você calcula o TFS, né? Que é isolando a fórmula, é o ciclo. Não, peraí, me fala a fórmula aí. A fórmula original. Ciclo é o tempo no dentro do sistema mais tempo fora do sistema. tempo fora do sistema. Eu quero tempo fora do sistema, não é? Ok. É o quê? Ciclo. Menos tempo no sistema. Tá, que vai ser quanto? 8,5. 10 menos 1,5. 1,5 é do problema anterior, né? Isso. 1,5. Que dá 8,5 o quê? Minutos. Beleza. Certinho. Alguém aí tem alguma dúvida? Quem não terminou aí, depois faz aí com calma. Beleza? Beleza, tranquilo. Bom, vamos fazer esse outro exercício aí, ó. Em um sistema de computação, nós temos algumas informações aí, ó. Tempo médio de pensar em fornecer dados é igual a 15 segundos. Quantidade de terminais ativos, 40. Taxa de chegada de transações igual a 2 por segundo. E aí estamos pedindo o tempo de resposta do computador. Beleza? Então é um sistema de computação. Aí eu estou pensando e fornecendo dados para o meu computador. Tá? Esse tempo lá que eu estou pensando e fornecendo dados para o meu computador, que tempo que é esse? Alguém aí dá um chute? Ah? Não. Eu ia chutar TA. O sistema é o computador. Se eu estou pensando e fornecendo dados, esse tempo é o quê? Ciclo? Hum? Ciclo? Ciclo? Não. Porque o ciclo é tempo do sistema mais tempo fora do sistema. Eu penso e forneço dados dentro do computador? É o tempo fora do Estou sistema. fora. Exatamente. Entendi. Tempo fora do sistema. Você está lá, você, o que eu vou digitar aqui para o meu computador, tal, você está fora do seu sistema. Quantidade de terminais ativos. Isso é o quê?
NS? Tá? NS. Cada computador não é um terminal? Isso é a população, né? NS. Taxa de chegada de transações. 2 por segundo. Isso é o quê? Chegam 2 transações por segundo para o computador. Isso é o quê? Que variável que é essa? Lambda? Lambda. Alguém respondeu lambda aí. Muito obrigado. Exatamente, lambda. E pede-se o tempo de resposta do computador. O tempo de resposta dele é o quê? Tempo de sistema? Exatamente, TS. Então temos aqui terminais NS, que é o nosso tamanho da população. 2 é lambda. E o tempo do sistema e o TFS aqui, que foi dado. Bom, para resolver esse problema, eu tenho que usar qual fórmula? NS igual a TS vezes lambda? Tem uma mais interessante, não? Você tem tempo fora do sistema e tempo no sistema. Qual fórmula que eu uso? Ciclo. Ciclo, exatamente. Então vamos usar essa fórmula, tá? E tamanho da população eu tenho? Tem. Tem, né? E lambda? Tenho. Aí a gente consegue calcular o ciclo. Aí depois a gente pega tempo de sistema e tempo fora do sistema. Beleza? Então podem fazer aí. Tamanho da população aqui. Então 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Quem chegar na resposta me avisa aí, por favor. Dá 5? 5. Quem... Você, Karina, que me falou? 5? Foi. 5, exatamente. 5 segundos. Isso, Djavan. Ô, Djavan, e a mina lá? O bicho tá pegando. Cheguei em casa tem uns 15 minutos. É? Isso aí, cara. Não vai fartar não, hein? Não. Tá tranquilo. Seu Alex tá cortando na alta lá? Tá passando aperto nas lavras lá. Né? Então normalizou. É. Ele te ligou, Anjo? Oi? Ele te ligou? Não, aquele sem vergonha lá não me ligou, não. Vou falar com ele amanhã. Ô, Djavan, quando você tem um novo business plan pro próximo ano, obviamente, quem que verifica se a frota lá tá adequada? É você? Não, isso fica com o engenheiro responsável pelo longo prazo. Ele já faz o plano, ele já faz o plano e já faz o dimensionamento de frota. Mas é você que passa para ele os números do curto prazo, não é? Isso, a gente vai passando como que está a execução e cumprimento e aderência do plano de curto para o plano de longo, como é que está a frota, se ela está em linha com o que foi planejado no ano, e ele joga lá
Acho que ele usa o Arena, inclusive, para poder simular alguma coisa. Se a aderência está baixa, como é que você penaliza ela para dimensionar para o BUP do ano que vem, do outro ano? Se a aderência é baixa, como que penaliza o BUP? Para o cálculo do BUP. Porque assim, ó, você tem disponibilidade, utilização e rendimento operacional. Então, a frota que efetivamente trabalhou, você tem uma produção e aí você tem uma produtividade de acordo com a frota. Resumindo, é isso, beleza? Sim. Aí você fala assim, ó, se eu aumentar 10% minha produção, que é o BUP do ano que vem, será que a minha frota atende? É a pergunta que se faz, né? Correto. Aí você fala assim, não, com esse rendimento operacional aqui não atende não. Aí você vai lá, por exemplo, tira um caminhão mais velho que você tem e aí você coloca um outro caminhão que vai dar uma disponibilidade maior. Vamos supor que você troca até a caçamba dele lá, é um que puxa algumas toneladas a mais. Aí aquele seu número que você simula vai melhorar, até se encaixar, correto? Isso mesmo, Anjo. A grosso modo. Mas aí você fala assim, mas o 2020, né, tem tanta coisa ruim rolando, imagina que a sua aderência foi péssima. Você tem alguma fórmula que você penaliza esse seu cálculo? Para a questão de plano do BUP, não. O BUP, ele leva em consideração, a gente olha a aderência do executado do ano com o que estava orçado, mas para planejar o ano seguinte, a gente leva em consideração como input esses inputs de DF, utilização e produtividade, que é repassado pela manutenção e pela operação, e o pessoal faz os cálculos, mas não leva, a gente só mede a aderência para ver como é que foi a nossa performance operacional, mas não penaliza plano em função da aderência, não. Tá, porque se você não operou direito, o número ruim que você tem associado à produção que você fez, você está jogando para baixo, né? Mas na verdade tem um fator lá do seu dimensionamento errado, né? O que acontece muitas das vezes é que quando faz as análises de anomalia, surgem algumas ações, mas eu particularmente não vi nenhuma ação voltada em revisão de penalizar plano. A maioria das ações que eu vejo lá para melhorar a performance operacional é trabalhar em produtividade. Já vi também questão de adiantar algum CAPEX para troca de equipamento, esse tipo de coisa. Tá. E rezar também, né? E rezar é o que mais acontece, né? Tá. Você tem Smart Mine lá? Tem Smart Mine. No Smart Mine você usa programação dinâmica ou vocês que alocam? Não, a gente é que aloca. Por que vocês não usam a programação dinâmica do Smart Mine? Na verdade, o Smart Mine ele foi muito subutilizado, sabe? No passado, o Smart Mine ele servia mais para apropriação de horas, produção e horas do que para alocação de recurso. Deve ter uns 6 meses que a gente começou a alocar recurso. Não, beleza, entendi. Mas o projeto que está até em projeto ainda, tem um rapaz responsável que trabalhava na Devex, não sei se você conhece, o Deni. Sei, sim. Ele é funcionário AGA agora, né? Então, o projeto dele é, no futuro, daqui 6 meses, 1 ano, a gente começar a melhorar a ferramenta. Mas hoje a gente já evoluiu de somente de apropriação para alocação, mas o futuro é a gente tentar trazer essa dinâmica, sim. Não, entendi. Não era isso que eu queria saber. Escutou aí, ô Manu e Marcela? Positivo. Sim, Ângelo. Não, beleza. Ô, gente, fizeram? Valeu, Djavan. Então, vocês chegaram em 5 segundos, né? Então, ó. Ciclo. TS mais tempo de fora de sistema. E o ciclo é tamanho da população dividido por lambda, né? Tamanho da população vocês têm que é 40. Lambda vocês têm que é 2.
Então isso aqui me dá 20. 20 segundos. Como eu quero calcular tempo do sistema, é igual a ciclo menos tempo fora do sistema. Ciclo vocês têm? 20 segundos. E tempo fora do sistema deu quanto? Foi 15, né? Foi dado. Então isso aqui me dá o quê? 5 segundos. Então calculei lá. Tempo de resposta do computador. Beleza? Então é que você gasta 15 segundos pensando e 5 segundos é a resposta do computador. Fechou o ciclo lá de fornecer dados e ele te dá uma resposta. Em uma mineração, temos 12 caminhões efetuando o ciclo, no qual consomem 4 minutos entre fila e carregamento pela escavadeira. Então, ó, 4 minutos entre fila e carregamento pela escavadeira. Tá, beleza, deixa eu terminar de ler. E a seguir gastam 8 minutos para levar a carga até o britador e voltar. Calcule lambda e NS. Então, repetindo, em uma mineração temos 12 caminhões. Tá? 12 caminhões é o quê? NS. No tamanho da população, né? Temos 12 caminhões fazendo um ciclo lá, tá vendo? Tamanho da população, 12. No qual consome 4 minutos entre fila e carregamento. 4 minutos é o quê? Entre fila e carregamento. Tempo de sistema? Ah? Isso. Sistema. Alguém respondeu aí, obrigado. Então, 12 é igual ao tamanho da população. 4 minutos é igual a tempo do sistema. Qual que é o sistema? Quem que é o sistema? A fila e o carregamento. Não, seu sistema é o carregamento, né? Lá a praça de minério, lá, por exemplo. Aí você vai ter os caminhões que vão estar em fila. E o caminhãozinho que vai estar sendo carregado. Então, fila e carregamento, né? Então, esse tempo aqui de 4 minutos, ele não está dentro do seu sistema, que é a sua praça de minério lá, ou de estéreo, que seja. Então, o sistema lá é sua praça, né? E a seguir gastam 8 minutos para levar a carga até o britador e voltar. 8 minutos é o quê? TFS? TFS, né? Faz sentido, gente? Aí depois que ele carrega, ó, ele vai, movimenta cheio, ele bascula e ele volta vazio. Então, eu tive isso daqui de tempo no sistema, e isso tudo aqui fora é o quê? Tempo fora do sistema. Beleza? Aí eu pedi para calcular lambda e NS. Então, qual fórmula que vocês vão usar? Do ciclo. Ciclo. Exatamente. E tem uma outra ainda. Para calcular NS, vocês vão usar quem? Lambda TFS? Isso. Então, calculem aí, por favor. Mais 2 minutinhos.
Quem terminar aí me avisa. É calcular lambda e o quê, Anjo? Oi? É calcular lambda e o quê? NS. Número médio de clientes no sistema. Porque 12 caminhões é na mina toda, né? Eu quero saber quantos que estão lá dentro do ponto de carga. Que no caso é a nossa praça de minério. Tem um aluno da Civil fazendo essa disciplina, não tem? Ele está aí? Aluno ou aluna, não lembro. Não? Eu mudei a tela aqui, desculpa. Então vamos lá, gente. Ciclo. Cadê a ponta? Ciclo é tempo do sistema mais tempo fora do sistema, correto? 12 minutos. Então aqui, ó, meu ciclo da minha mina toda está aqui, não está? Tempo do sistema e tempo fora do sistema. Tempo do sistema eu tenho 4 minutos que foi dado. E fora do sistema eu tenho, né? 8 minutos. Então o ciclo na minha mina lá gasta 12 minutos. Fazer um ciclo. Bom, mas sabemos também que ciclo é dado pelo tamanho da população dividido por lambda. O tamanho da população eu tenho?
Tem, são 12. 12, né? E lambda? Lambda vai dar 1 caminhão por minuto. Não, aqui eu passo para lá, desculpa. A gente está calculando é lambda. Não, pera, deixa eu colocar aqui. Não confundir. O tamanho da população, o ciclo. O tamanho da população é 12 e o ciclo é 12. Então isso me dá 1 caminhão por minuto. 1 caminhão por minuto é o quê? A chegada lá, né? Na taxa de chegada lá no nosso sistema. Beleza? E aí falta calcular taxa de chegada no nosso sistema. Quem que é o nosso sistema? A praça, né, gente? Estamos fazendo referência à praça, é a praça. Bom, falta calcular o quê? NS, né? Pela fórmula de Litt, NS é igual a lambda vezes tempo de sistema. Tá. Lambda vale quanto? 1 caminhão por minuto. Vezes tempo de sistema, que é quanto? Que foi dado? 4 minutos, né? Fila e carregamento. Ó. Fila mais carregamento. Fila mais carregamento. Ó. Fila está aqui, carregamento está aqui. Eu gasto 4 minutos. Que esse é o nosso sistema, a praça. Então eu gasto 4 minutos. Então NS é o quê? 4 caminhões. Eu falo CW, mas isso daqui é caminhões, tá? Quando eu trabalhava, a gente falava CW para caminhão. Então por isso que eu falo CW, mas é 4 caminhões, tá ok? Então tá calculado aí. NS lambda. Lambda está calculado e NS está calculado. Ok? Alguma dúvida aí? Não? Bom, mais um aí. Em um sistema de computação temos 20 terminais. O tempo médio de resposta do computador, TS, é de 2 segundos. E existem em média 6 transações, NS. Dentro do sistema. Aí pede-se qual a taxa de chegada de transações, né? Taxa de chegada de transações é o quê? Qual variável que nós estamos pedindo? Lambda. Lambda. Qual a duração de um ciclo? Nós estamos pedindo ciclo, tempo do ciclo, né? E qual o tempo médio de pensar e fornecer dados, né? Que é o TFS, que eu já deixei ele aqui. Bom, taxa de chegada de transações, vamos usar a fórmula de Litt. NS é igual a lambda vezes TS. Eu quero lambda é igual a NS sobre TS. NS a gente tem? 6. E tempo no sistema a gente tem? 2. Então isso aqui me dá 3 transações por segundo. Esse aqui é o A. Como é que eu calculo B? Ciclo. Tamanho da população. É igual ao tamanho da população dividido pelo lambda. População, qual tamanho que é? 21 terminais? 21. O lambda nós calculamos? 3. Então o ciclo é o quê? 7. E o C?
tempo médio de pensar em fornecer dados. Novamente, ciclo é igual a tempo de sistema mais tempo fora de sistema. Tempo fora de sistema não é o tempo nosso para pensar e fornecer dados para o computador? Então é ciclo menos TS. O ciclo nós já calculamos, vale 7. E o tempo do sistema vale quanto? Foi dado, né? 2. Então isso tudo aqui me dá 5. Então tá feito. Ok? Então são as mesmas fórmulas. No desenho seguinte, tem um fluxo de peças e um setor de uma fábrica. Calcule o fluxo de chegada em cada equipamento. Então esse aqui é o nosso sistema. Eu tenho duas chegadas. Uma chegada aqui que tem uma taxa de 10, uma taxa de 20 que chega aqui em B. Então se chega 10 em A, aí passa para a etapa C. Se chega 10 em A, em C vai chegar a quanto? O lambda aqui vale quanto? 10. 10, exatamente. Bom, e de B, que vai direto para D, então de C para D é quanto? 10. E de B para D, 20. Então eu voltei a ter 30 aqui, né? Eu passei a ter 30 aqui alimentando D, que é o fluxo inicial de A e B. Bom, se eu tenho 30 e 30% vai para E, 30% de 30 é quanto? 9. 9. E 70% de 30? 21. Quanto? Então 21 entra em F. Se entrou 21, vai ter que sair quanto? 21. Se entrou 9 em E, vai sair quanto? 9. Nada diferente daqueles postulados, né, que nós vimos. 21 e 9, 30. 20 e 10, 30. O sistema está em balanço? Está balanceado, né? Entrou 30 e saiu 30 aqui. Né? Aí o que acontece? O que vai acontecer na próxima etapa? Não nessa. Nós vamos colocar uma taxa aqui. Nós vamos colocar uma taxa de atendimento aqui. Vamos colocar uma taxa de atendimento aqui e uma taxa de atendimento aqui. Isso é na próxima etapa, tá? Não vai cair nessa prova, não. Bom, se eu coloco uma taxa de atendimento aqui, por exemplo, em C, se essa taxa não for muito boa, essa taxa de atendimento com esse ritmo de chegada, eu vou ter uma formação de filas aqui, né? Aí imagina que esse processo é o processo de fabricação lá do Palio Weekend, lá no Fiat, do Fiat Doblò, lá na Fiat lá, né? Aí às vezes lá no galpão, você não tem espaço para admitir essa fila lá, numa etapa lá de fabricação do Doblò. Aí você vai ser obrigado a mexer nesse cara aqui, para você reduzir isso daqui, essa fila, né? Que acaba sendo uma restrição do seu sistema, por exemplo. É assim que funciona. Tá? É assim que a gente trabalha para eliminando os gargalos, Ângelo? Não. É assim, na verdade você tem que fazer aquele brainstorming para fazer o levantamento, né? Porque assim, gargalo sempre existe em qualquer área. Mas às vezes um problema que você está pensando não é o que dá melhor resultado, por exemplo. Assim, não deixa de ser um gargalo, mas às vezes ele não é o melhor problema para você atacar.
Mas às vezes eu tenho um gargalo pequeno que às vezes é o seu problema em questão, por exemplo. Mas quando eu falei de fazer um brainstorming, é que a ideia é você escolher um alvo que vai trazer melhor resultado, sabe? Então, por exemplo, se você está pensando em produtividade, você quer atuar lá para ganhar 1% na produção ou você quer fazer uma atuação para ganhar 10, entendeu? Então, às vezes, ganhar 10 é mais interessante que ganhar 1, né? Então, geralmente, a gente ataca esses gargalos maiores primeiro. Mas no caso lá, se a sua linha de produção lá no ponto C, ela está gerando um gargalo ali que está formando uma fila, então, naquele momento, o ponto C é o ponto que você tem que atacar, né, para resolver. Tá? Mas quando você olha um sistema como um todo, você tem que pensar nisso daí, tá? No melhor ponto como resposta. Mas se o seu problema é o ponto C, você atacaria dessa forma o Djavan. Uma outra pergunta aqui é o seguinte. Eu tenho uma fábrica chegando 7 pedidos por semana, seguindo a distribuição de Poisson. Qual a probabilidade de ocorrer a chegada das quantidades de pedidos abaixo em uma mesma semana? Por exemplo, qual que é a probabilidade de chegar a 0 pedidos? Alguém tem alguma ideia como é que faz isso? Sim? Qual que é a fórmula lá do Poisson? Então, assim, ó, chega em média 7 pedidos por semana. Isso é uma referência que você foi lá e mediu. E você sabe que o seu sistema, o processo de chegada, segue Poisson. Aí eu falo assim, Ângelo, pode acontecer em alguma semana chegar a 0 pedidos? Né? Como é que você vai calcular isso? Né? Então, você está falando que esse cara segue lá um Poisson. Aí eu quero saber a pergunta que foi feita em A, eu falo assim, ó, qual que é a probabilidade de rolar 0? Entendeu? O máximo vai estar aqui assim, ó. Mas isso aqui é um valor, isso aqui é um valor. O P de 0 eu calculo como? Né? A fórmula é qual? P de N é igual ao quê? Lambda elevado a N é menos lambda sobre N, né? Acho que eu tinha usado X, né? P de 0 é quanto? Hein? Sete pedidos por semana é o que, gente? Qual variável que é? Lambda. Lambda. Então, P de 0 vai ser como? Alguém canta aí para mim. Hein? Como é que eu vou 7 elevado a 0. Isso. Vezes 0 é 0. Dividido. Sobre 7. Não, sobre 0. Isso. Aí quando você jogar isso na calculadora, vai dar o quê? Obrigado, Maria. 001. Aí vocês jogam na calculadora e confiram aí, tá? Bom, aí eu tô falando assim, qual que é a probabilidade de ter 7 pedidos por semana? Uai, só eu fazer P de 7. Né? O P de 7 que eu quero, 7 pedidos. Então, novamente, 7 elevado a 7
exponencial ao menos 7 dividido por 7 fatorial. Aí isso vai te dar um número. Aí quando vocês fizerem na calculadora aí, 0,14. isso. Exatamente. Aí eu tô falando assim, ó, qual que vai ser a probabilidade de chegarem até 7 pedidos? Então, se eu tô querendo até 7, eu tô querendo o quê? F de 0 mais F de 1 mais F de 2. Isso. E o F de 7 entra? Não. Claro que entra. Até 7? Ah, tá certo, até. Zero ponto 598. Beleza? Então vai ser de P de 0 a P de 7. Já tem a resposta, Ângelo? Beleza. Beleza? Aí vocês façam aí na calculation e confiram aí, por gentileza. Bom, e acima de 7? Acima de 7 é o quê? Qual que é a probabilidade de ter acima de 7 pedidos? Se até 7 é P de 0, mais P de 1, mais P de 2, mais P de 3, P de 4, P de 5, P de 6, P de 7, acima de 7 é quem, gente? É 1 menos o P de 0 a P de 7. Isso, mas essa é a resposta inteligente lá, né? A outra resposta que também é certa, mas não é a melhor forma de fazer é quem? Acima de 7 não é P de 8, mais P de 9, mais P de 10, mais P de 11, mais P de 12, mais P de 5.000, mais P de 10.000, mais P de 1 milhão, não é isso? Mas você vai calcular isso tudo na prova? Não dá, né? Mas uma coisa que você sabe é que a soma das probabilidades tem que dar quanto, gente? O somatório das probabilidades tem que dar quanto? 100%. Que é 1, né? E se você sabe que de 0 até 7 vale 0,598, o resto vale alguma coisa aqui, correto? Mas a soma de tudo vale quanto? 1. Então, 1 menos isso, você não acha isso? Não é assim? Então, por isso que alguém respondeu aí, acho que foi a Manu. Por isso que para calcular a probabilidade acima de 7, é 1 menos o somatório de P de 0 até P de 7. Eu nem lembro se é assim que escreve, né? Então, é a mesma coisa que 1 menos 0,598, que é igual a quanto? 0,402. Vocês entenderam? Eu entendi. Entendeu? E aí, tem um negocinho lá que fala que é o seguinte, ó. Você tem um lambda lá do seu problema, tá? A variância, você determina ela com lambda menos lambda até lambda mais lambda, tá? Então, por exemplo, você tem um lambda valendo 20, o lambda menos lambda vai de 0 até o lambda mais lambda 40. Então, esse 2 lambda de intervalo lá dá aquele 0,98, tal, né? Então, por exemplo, se você tem lá
se você tem lá 2 lambdas lá de variância que você está considerando, significa que se você quisesse fazer isso daqui sem usar essa fórmula, como o seu lambda vale 7, você somaria, não estou falando que é a forma mais inteligente não, tá bom, gente? Você somaria de P de 8 até P de 14. Vocês estão entendendo? Porque se você colocar o P de 15, P de 16, P de 17, na fórmula lá de Poisson, são aqueles valores minúsculos lá próximo de zero, que está nessa região aqui. Vocês lembram? Lá quando vocês plotaram o gráfico. Aí você vai ficar você vai estar somando lá. Então, como é P de 7, então 2 lambda lá da variância está dando P de 14. Então, P de 15, P de 16, P de 17, P de 18, até o P de 1000, que você vai estar somando para estar na fórmula, vai dar um número tão pequeno, entendeu? Que aí você só limita até a variância, você não precisa calcular ele. Quer ver? Acho que eu tenho um exemplo aqui. Então, você não passa de P de 14 não, porque P de 14 é o limite da variância. Porque imagina que você estivesse calculando assim, ó, esse valor acima de 7. Aí você fala, não, então eu vou usar a regrinha da variância, então eu vou calcular de P de 8 a P de 14. Tudo bem, você pode fazer isso, não tem problema. Porque está pequeno. Mas quando você for calcular lá o P de 15, que teoricamente entra, o P de 16, o P de 17, ele vai estar aumentando, por exemplo, 0,0001 na sua conta. Então você quase não considera ele. Então por isso que você interpreta até 2 vezes o valor da variância, tá? Deixa eu ver, eu tinha um resolvido aqui. Mas o entendimento é exatamente esse. Quer ver? Aqui, ó. Por exemplo, você tem uma taxa de chegada, esse daqui já está resolvido aqui, ó, de 15 clientes por hora. Né? Aí eu estou perguntando assim, qual a probabilidade de mais de 30? De chegar a um número mais de 30, né? Aí quando você vai ver lá, se você jogar na fórmula, o P de 31 está dando 0,0107. O P de 32, por exemplo, 0,005. O P de 33, 0,002. E está só diminuindo, tá? Isso aqui é 0. Aqui é um 7. E aí, se você somar só esses 3 aqui que você colocou, tá dando 0,001. É um número muito baixo, né? E se você for olhar, como a soma, o total lá das probabilidades tem que dar 1, que é o seu 100%, né? 1 menos esse 0,01, vou arredondar com os quebradinhos 0,2. Isso dá o quê? 99,98%. Lembra lá na estatística, 2 vezes a variância, está cobrindo 99,98% dos dados? Então, na verdade, é isso que a gente está fazendo. Por isso que no exemplo anterior lá eu limitei 2 vezes a variância, né? Então, isso confirma lá que a probabilidade principal de acontecer lá, no caso mais de 30, né? Vai estar entre 0 e 2 lambdas. Até 30, né? Bom, uma outra coisa, tá claro isso aí? Quem tiver na dúvida, começa a calcular, por exemplo, P de 15, P de 16, P de 17, que vocês vão ver os valores que vocês vão achar. Mas a forma inteligente é que responderam aqui, né? Se eu já calculei de P de 0 a P de 7, o P de 8 em diante é 1 menos esse primeiro somatório aqui, né?
prova, mas eu tinha colocado tipo 15 pedidos por semana. Aí calcularam lá para mim P de 8, P de 9, P de 10, P de 11, até o P de 30. Aí no final me falaram, professor, que não deu tempo de fazer, o tempo foi muito curto. Mas esqueceram de usar a formulinha aqui, né? Então fiquem espertos. Bom, uma outra coisa que eu quero comentar é o seguinte, que eu estava comentando na última aula. Na última aula, acho que vocês fizeram Lavra Subterrânea comigo, né?